Em 60 d.C., o Império Romano cometeu seu maior erro. Eles humilharam uma mãe, açoitaram uma rainha e violentaram suas filhas. Eles não imaginavam que essa mãe se tornaria a personificação da vingança e lideraria um exército que queimaria 3 cidades romanas até o chão. Como uma mulher levou o império mais poderoso do mundo à beira do colapso, é uma história escrita com fogo e sangue. Para entender essa explosão de fúria, precisamos entender o frágil mundo em que vivia Boudica. Ela era a esposa de Prasútagos, o rei dos Essenos, uma poderosa tribo celta na Britânia. Por anos, eles viveram numa paz tensa com seus conquistadores. Prasútagos fez um acordo para ser um rei cliente de Roma. Em troca de manter seu trono e sua riqueza, ele se curvava ao imperador. Para garantir a segurança de sua família após sua morte, ele teve uma ideia que parecia inteligente. Em seu testamento, deixou metade de seu reino para o imperador Nero e a outra metade para suas 2 filhas. Ele acreditava que, com esse gesto, Roma respeitaria sua linhagem. Ele estava redondamente enganado. Para Roma, a palavra de um bárbaro não valia o papiro em que foi escrita. Após a morte de Prasútagos, os oficiais romanos, liderados pelo procurador Cato Deciano, viram uma oportunidade, não de parceria, mas de pilhagem. Eles ignoraram o testamento, anexaram todo o reino, confiscaram as terras da nobreza essena e trataram a família real como escravos. Quando Boudica protestou, invocando o acordo de seu marido, a resposta de Roma foi de uma brutalidade calculada, feita para quebrar o espírito de um povo. Em público, diante de sua tribo, a rainha Boudica foi despojada de suas vestes e açoitada como uma criminosa comum. E para completar a humilhação, suas filhas adolescentes foram violentadas por soldados romanos. Aquele ato não apenas feriu uma família. Ele profanou uma linhagem sagrada. Ele acendeu um fogo que não poderia ser apagado. Diante de seu povo, coberta de sangue e lágrimas, Boudica ergueu-se. Ela não era mais apenas uma vítima. Era um presságio. A notícia da humilhação se espalhou como um incêndio. Tribos vizinhas, também cansadas da arrogância e dos impostos romanos, se uniram à causa de Boudica. Em semanas, um exército de mais de 100.000 guerreiros e guerreiras se formou em torno de sua biga. O primeiro alvo foi Camuloduno, a capital romana na Britânia. A cidade, cheia de veteranos romanos aposentados, foi pega de surpresa. A revolta foi selvagem, uma catarse de fúria contida por anos. A cidade foi saqueada, queimada até as fundações, e seus habitantes, massacrados. A legião romana enviada para socorrê-los foi aniquilada no caminho. A mensagem era clara: não haveria prisioneiros, não haveria piedade. Apenas retribuição. Nesse momento, Boudica deixou de ser apenas uma rainha. Ela se tornou um símbolo da luta contra a tirania. Histórias como a dela provam que, quando se empurra um povo longe demais, a resposta pode abalar um império. Se você acredita que essa força merece ser lembrada, junte-se ao nosso batalhão e inscreva-se no canal, para que nenhum herói seja esquecido. O general romano, Suetônio Paulino, estava longe, no norte, esmagando um centro de resistência druida. Ao saber da revolta, ele marchou com suas legiões, mas era tarde demais. Ele chegou a Londínio, a Londres de hoje, um próspero centro comercial, mas a considerou indefensável contra a horda de Boudica. Ele tomou a decisão brutal de abandonar a cidade e seus habitantes para salvar seu exército. O exército de Boudica desceu sobre Londínio e repetiu o horror de Camuloduno. A cidade foi incendiada, suas riquezas pilhadas. Em seguida, marcharam para Verulâmio, fazendo o mesmo. Em questão de semanas, os 3 maiores centros romanos na Britânia não passavam de ruínas fumegantes. Cerca de 70.000 pessoas foram mortas. O projeto romano na Britânia estava à beira do colapso. O imperador Nero chegou a considerar abandonar a ilha para sempre. Mas Suetônio Paulino era um general romano clássico, calculista e disciplinado. Ele finalmente reuniu suas forças, cerca de 10.000 legionários experientes, e escolheu o campo de batalha. Encontrou um desfiladeiro, com uma floresta densa atrás e um campo aberto à sua frente. Era uma armadilha perfeita. O exército de Boudica, confiante em sua superioridade numérica e esmagadora, avançou para a batalha. Eles trouxeram suas famílias em carroças, que formaram um semicírculo na retaguarda, para que todos pudessem testemunhar a aniquilação final dos romanos. Esse excesso de confiança seria seu erro fatal.
Boudica cavalgou em sua biga, com suas filhas ao lado, discursando para suas tropas, falando de liberdade e vingança. Do outro lado, Suetônio preparava seus homens para enfrentar uma onda humana com a disciplina de ferro das legiões. A horda celta atacou. Os romanos esperaram, protegidos por seus escudos. No momento certo, lançaram suas pilas, as lanças curtas romanas, e avançaram em uma formação de cunha impenetrável. No campo aberto, o número dos celtas não significava nada contra a organização militar romana. A batalha se tornou um massacre. As carroças que deveriam testemunhar a vitória acabaram bloqueando a rota de fuga. O exército de Boudica foi aniquilado. Diante da derrota, para não ser capturada e exibida em triunfo por Roma, a rainha da vingança tomou veneno. Ela escolheu a morte em vez da submissão. A rebelião que quase expulsou Roma da Britânia terminou em sangue e derrota. Mas a chama que Boudica acendeu nunca se apagou completamente. O nome dela se tornou uma lenda, um sussurro de rebelião passado através das gerações. Uma inspiração para futuras rainhas e um aviso eterno para todos os impérios: cuidado com a fúria daquele a quem você humilhou. A história de Boudica é a prova de que uma única pessoa pode se tornar o ponto de inflexão da história. E este canal existe para contar essas histórias. Se você acredita que essa missão é importante, inscreva-se agora e ative o sino, para garantir que nenhum herói seja deixado para trás. E agora, a missão é sua. A história está cheia de heróis e heroínas esquecidos. Deixe nos comentários o nome de uma figura histórica cuja história precisa ser contada. Seu comentário pode se tornar nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir. Porque aqui, um herói só morre de verdade quando seu nome é dito pela última vez.